Dando sequência, então, no nosso estágio da Escola Geo Piaget, falando sobre o nosso projeto de número 3, casos sociológicos. Explicando o projeto, nos próximos slides vamos apresentar os principais tópicos do tema do projeto a ser trabalhado em sala de aula. Caso sociológico. Um caso sociológico pode se referir a um estudo de caso sociológico que analisa um evento, fenômeno ou questão de interesse sociológico. Vou apresentar um exemplo de caso sociológico no Brasil e um exemplo no mundo. Brasil, a desigualdade de renda. Estudar as causas e as consequências da desigualdade de renda no Brasil, examinando como ela afeta diferentes grupos socioeconômicos. Brasil, a desigualdade de renda. A desigualdade de renda é uma questão social complexa que afeta indivíduos, comunidades e sociedades em todo o mundo. Ela se refere à disparidade na distribuição de recursos financeiros e materiais entre diferentes grupos de pessoas. Esse documento examinará em profundidade a desigualdade de renda, explorando suas causas, impactos e possíveis soluções. Causas da desigualdade da renda. Diferenças de salário e rendimentos entre diferentes profissões e setores, desigualdades de gênero e raça no mercado de trabalho, acesso desigual à educação e oportunidades, influência de fatores políticos como políticas fiscais e programas de bem-estar social. Medição da desigualdade de renda. Explica as diferentes medidas de desigualdade de renda, como o índice de Gini e o coeficiente de Thiel. Discuta como essas métricas são usadas para quantificar e comparar a desigualdade entre países ao longo do tempo. Algum impacto da desigualdade de renda, a relação entre desigualdade de renda e crescimento econômico, os efeitos sobre a saúde, educação e acesso a serviços públicos, implicações para a coesão social e a estabilidade política. Desigualdade de renda no Brasil. Faça uma análise específica da desigualdade de renda no Brasil, apresentando dados, tendências e fatores que contribuem para essa desigualdade, incluindo a disparidade regional e as questões de gênero e raça. Estratégias para reduzir a desigualdade de renda. Discuta diferentes abordagens e políticas que podem ser adotadas para reduzir a desigualdade de renda, como políticas de redistribuição de renda, investimento em educação e treinamento, a promoção da igualdade de oportunidades. Desigualdade de renda. Resuma os principais pontos discutidos no documento e destaque a importância de abordar a desigualdade de renda para promover uma sociedade mais justa e equitativa. Sugira áreas de pesquisa futura e ações políticas necessárias para abordar esse desafio persistente. Você pode expandir cada sessão com dados, estudo de casos e evidências relevantes para criar um documento de 5 páginas sobre a desigualdade de renda. Certifique-se de citar fontes confiáveis ao desenvolver o seu texto. Brasil, criminalidade juvenil, causas, consequências e abordagens. Examinar os fatores que contribuem para a criminalidade entre jovens no Brasil e as respostas políticas a esse problema. Introdução. Apresentação do problema da criminalidade juvenil e sua relevância. Declaração da importância de entender as causas e as consequências dessa questão. Definição e escopo da criminalidade juvenil. Definição da criminalidade juvenil e faixa etária abrangida. Apresentação de estatísticas sobre a prevalência de crimes cometidos por jovens. Causas da criminalidade juvenil. Análise das principais causas, incluindo fatores sociais, econômicos, familiares e comunitários. Discussão sobre o impacto da exclusão social, da falta de oportunidades e da educação precária. Tipos de crime juvenil.
Exploração dos tipos de crime mais comuns cometidos por jovens, como roubo, violência, vandalismo e tráfico de drogas. Análise de fatores que contribuem para a participação de jovens em atividades criminosas. Consequências da criminalidade juvenil. Exame das consequências para os jovens infratores, incluindo sanções legais, privação de liberdade e estigmatização. Discussão sobre as consequências para as vítimas e para a sociedade, como aumento do medo e da insegurança. Abordagens para prevenção e intervenção. Apresentação de estratégias de prevenção da criminalidade juvenil, como programas de educação, mentoria e esportes. Análise de abordagem de justiça restaurativa e alternativas à prisão para jovens infratores. Discussão sobre o papel das políticas públicas na redução da criminalidade juvenil. Brasil, criminalidade juvenil, causas, consequências e abordagens. Resumo dos principais pontos do documento, enfatizando a importância de abordar a criminalidade juvenil de maneira holística. Sugestão de áreas de pesquisa futuras e políticas de prevenção e intervenção eficazes. Brasil, educação pública. Estudar a qualidade da educação pública no Brasil, a desigualdade no acesso à educação e as implicações sociais disso. Educação pública, desafios, oportunidades e caminhos para a melhoria. A apresentação da importância da educação pública como um pilar fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. Declaração da relevância de entender os desafios e oportunidades associados à educação pública. O sistema de educação pública. Descrição da estrutura do sistema de educação pública, incluindo níveis de ensino, órgãos de governo e financiamento. Discussão sobre a missão da educação pública em proporcionar acesso equitativo à educação de qualidade. Desafios na educação pública. Análise dos principais desafios enfrentados pela educação pública, como a falta de financiamento, desigualdades regionais e a qualidade da educação. Exame das dificuldades específicas relacionadas à infraestrutura, ao corpo docente e ao currículo. O papel dos professores na educação pública. Discussão sobre o papel central dos professores na promoção da qualidade da educação pública, abordagem das questões de treinamento, motivação e valorização dos professores. Inovação e tecnologia na educação pública. Exploração do uso de tecnologia e inovação como ferramentas para melhorar a educação pública, análise dos desafios e oportunidades associados à integração de tecnologia na sala de aula. Melhoria da educação pública. Apresentação de estratégias e políticas bem-sucedidas de reforma na educação pública, incluindo a ênfase na qualidade da educação, a equidade e a participação da comunidade. Discussão sobre a importância de parcerias entre governo, escola, comunidade e setor privado. Brasil, educação pública. Resumo dos principais pontos do documento, destacando a necessidade de investimento e compromisso para melhorar a educação pública. Sugestão de áreas de pesquisa futura e ações políticas para avançar na qualidade e equidade da educação pública. Mundo, migração e refugiados na Europa. Investigar o impacto da migração e do deslocamento forçado na Europa, incluindo questões de integração, identidade e xenofobia. Migração e refugiados na Europa, desafios, política e impactos. Apresentação da crise migratória na Europa e sua complexidade. Declaração da importância de compreender os desafios, as políticas e os impactos da migração e dos refugiados na região. Raízes e causas da migração e do refúgio na Europa. Análise das causas subjacentes da migração, como conflitos, instabilidade política, perseguição e pobreza. Discussão sobre a relação entre as políticas internacionais, as mudanças climáticas e a migração. Desafios na recepção e integração de imigrantes e refugiados. Exploração dos desafios enfrentados na Europa em relação à recepção e integração de migrantes e refugiados, incluindo questões de capacidade, alojamento e serviços de saúde.
Análise dos desafios sociais e culturais como xenofobia e o racismo. Políticas de imigração e asilo na Europa. Apresentação das políticas e leis de imigração e asilo da União Europeia e de países individuais. Discussão sobre o papel de fronteiras, acordos de Dublin e parcerias com países de origem. Impacto econômico, social e político. Exame do impacto da migração e dos refugiados na economia europeia, incluindo contribuições ao mercado de trabalho e aos sistemas de seguridade social. Análise das implicações políticas e sociais, como mudanças nas dinâmicas políticas e culturais. Soluções e cooperação internacional. Apresentação de estratégia e abordagens bem-sucedidas para enfrentar a crise migratória, incluindo reassentamento, integração e desenvolvimento de políticas de asilo mais eficazes. Discussão sobre a importância da cooperação internacional e da abordagem multilateral. Mundo, migração e refugiados na Europa. Resumo dos principais pontos do documento, enfatizando a necessidade de soluções abrangentes e colaborativas para a crise migratória na Europa. Sugestões de áreas de pesquisa futura e ações políticas para lidar com os desafios da migração e dos refugiados na região. Mundo, desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Estudar as disparidades de gênero no mercado de trabalho, a diferença salarial entre homens e mulheres e as implicações sociais disso. Desigualdade de gênero no mercado de trabalho. A apresentação da desigualdade de gênero no mercado de trabalho como um desafio persistente. Declaração da importância de entender as causas, os impactos e as perspectivas dessa desigualdade. Desigualdades salariais e ocupacionais. Análise das disparidades salariais entre homens e mulheres em diferentes setores e profissões. Discussões sobre a segregação ocupacional e a presença desigual de mulheres em carreiras de alto prestígio e alta remuneração. Causas da desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Exploração das causas de desigualdade de gênero, incluindo estereótipos de gênero, discriminação, licença maternidade e falta de oportunidade de liderança. Análise dos fatores culturais, sociais e econômicos que perpetuam a desigualdade de gênero. Impactos na vida das mulheres e na sociedade. Exame dos impactos da desigualdade de gênero no mercado de trabalho na vida das mulheres, incluindo desigualdades econômicas, limitações de carreira e conciliação entre trabalho e vida familiar. Discussão sobre as consequências mais amplas, como a perda de talento e a perda econômica devido à subutilização de habilidades. Políticas de igualdade de gênero e intervenções. Apresentação de políticas e intervenções destinadas a reduzir a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, como licença parental, cotas de gênero em cargos de liderança e programas de capacitação. Discussão sobre a eficácia e os desafios de implementar essas políticas. Perspectivas futuras e abordagens para a igualdade de gênero. Exploração de estratégia para alcançar uma maior igualdade de gênero no mercado de trabalho, incluindo mudanças culturais, educação e promoção da igualdade de oportunidades. Discussão sobre a importância da participação de homens e da sociedade como um todo na promoção da igualdade de gênero. Desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Resumo dos principais pontos do documento, enfatizando a necessidade de abordar a desigualdade de gênero no mercado de trabalho para criar uma sociedade mais justa e equitativa. Sugestão de áreas de pesquisa futura e ações políticas necessárias para enfrentar esse desafio persistente. Mundo, o movimento de Black Lives Matter. Analisar o movimento BLM nos Estados Unidos e em outros lugares, investigando questões de racismo, brutalidade policial e justiça social. O movimento BLM. A apresentação do movimento BLM como um movimento social global que destaca a luta contra o racismo sistêmico.
Declaração da importância de entender as origens, objetivos e os impactos do BLM. Origens e histórias do movimento BLM. Análise das origens do BLM e seu surgimento nos Estados Unidos, incluindo o papel das redes sociais e protestos de rua. Discussão sobre a importância da violência policial e dos assassinatos de afro-americanos no desencadeamento do movimento. Objetivos e demandas do movimento BLM. A apresentação das principais demandas do BLM, incluindo o fim da brutalidade policial, a reforma do sistema de justiça criminal e o reconhecimento das vidas negras. Exploração das estratégias de protesto e advocacia adotadas pelo movimento. Impacto e consequências. Exame do impacto do BLM na consciência pública, na política e na cultura, tanto dos Estados Unidos como globalmente. Discussão sobre as mudanças legislativas e políticas que foram influenciadas pelo movimento. Críticas e controvérsias em torno do BLM. Abordagens de críticas e controvérsias relacionadas ao BLM, incluindo a resposta policial a protestos e questões de vandalismo. Discussão sobre como o movimento aborda questões de gênero e sexualidade dentro da comunidade negra. O BLM e o futuro da luta antirracista. Apresentação de perspectivas futuras do BLM e de sua contínua luta contra o racismo sistêmico. Discussão sobre as alianças com outros movimentos sociais e a importância de manter a conscientização. O movimento BLM, resumo dos principais pontos do documento, enfatizando a importância do BLM na promoção da justiça racial e da igualdade, sugestão de áreas de pesquisa futura e ações políticas necessárias para avançar na luta contra o racismo sistêmico. Esse projeto tem como objetivo realizar uma análise sociológica aprofundada dos casos sociológicos aprofundados em sala de aula. Avaliação e execução do projeto. A turma será dividida em grupos. Cada grupo irá realizar uma análise sociológica aprofundada de um caso sociológico a serem sorteados no primeiro dia do projeto. A avaliação será realizada a partir da apresentação oral dos integrantes e do relatório enviado pelo grupo.